E sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre o que fazer quando tem situações acontecendo na sua vida que você quer fazer uma coisa, mas no fundo, você está tomando direção errada, querendo depender de pessoas, depender de situações que você sabe que não vai te levar para o seu objetivo, essas situações, essas pessoas, seja ela fazer uma sociedade, seja ela um emprego, ou então você querer um reconhecimento dentro de um emprego, que você sabe que aquilo não vai te influenciar em nada, a não ser uma pequena motivação que às vezes pode ser ilusória também. Então a gente vai fazer esse bate-papo, eu acredito que pode sim vir a agregar em alguma forma no seu dia a dia, nos seus pensamentos, né? Então, vai ser legal ter esse bate-papo aqui com vocês, tá? Eu comprei uma lousa, vai chegar uma lousa que eu acho muito melhor para eu conseguir me organizar aqui para conversar com vocês. Então, vai ter mais vídeo dessa forma, desse formato. Eu espero ir melhorando no passar dos vídeos, tá? Então, clique em se inscrever aqui para a gente fazer uma família e conseguir trocar ideias e informações bacanas sobre a vida, sobre alguns pensamentos e também sobre esporte, que eu sou muito voltado ao esporte. Então, vamos lá. Dos meus 18 até os meus 25 anos, eu fui uma pessoa bem independente de algumas situações, né? Eu já participei de empresas onde eu não me sentia reconhecido da maneira que eu gostaria de ser, era algo 100% pessoal, e isso fez com que eu tivesse várias experiências, né? Tipo, não estou feliz aqui, vou para ali, e vai tendo várias experiências. Por um lado é bom, muito bom, porque adquiri muito conhecimento, tive contato com pessoas assim fantásticas, extraordinárias, que agregaram muito para a minha vida e para os meus pensamentos hoje em dia. Mas toda essa situação gerou inconstância, né? Eu não me adaptava, eu não me sentia reconhecido e migrava. Acho que é um processo natural de todo mundo que quer evoluir, né? Mas de certa forma, se você sabe muito bem controlar toda essa situação, você consegue se envolver em ambientes melhores e você já evita aqueles ambientes que você já sabe que, pô, ali eu já sei que vai ter uma certa situação, vai ter um certo tipo de acontecimento que eu não vou me adaptar, não vou gostar. Então você já acaba evitando com antecedência quando você tem esse controle. Quando você não tem, você passa por essas situações e infelizmente vai se frustrar a cada situaçãozinha que for acontecendo. Isso é normal. Então, dos meus 18 até os meus 25 anos, isso foi muito constante e também influenciou na questão monetária, né? Então, sempre com picos e baixos. É, é normal na vida de qualquer pessoa, e inclusive, se você for um pouco mais velho e estiver assistindo esse vídeo, normal também se você estiver passando por essas oscilações. A vida é feita de oscilação, é normal. Mas o que eu quero dizer com essa situação dos meus 18 até os 25, né? Eu era muito jovem, eu não tinha um amadurecimento que fazia eu escolher melhor as situações onde eu me envolvia, né? Então, às vezes eu me enxergava já em uma situação tipo, pô, eu vou entrar em contato com essa empresa aqui para iniciar um trabalho, mas eu já sei que aqui não vai ser o meu ambiente. Muitas das vezes você tem que passar por aquilo e muitas vezes você nem precisa, cara. É só você falar não, não fazer aquele acontecimento e vai aparecer outro caminho para você, entendeu? Às vezes a gente enxerga que não tem opções, mas na verdade você não tem que abraçar qualquer coisa, porque qualquer coisa pode te frustrar, certo? Ou então você realmente possa passar por essas situações, vivências, você vai se frustrar, vai gerar um certo aprendizado na sua vida, mas uma coisa que você acaba não tendo de volta é o tempo, né? Porque às vezes você passa pequenos períodos, tipo 8 meses, um ano, 2 anos, são períodos muito curtos, onde as coisas não se consolidam, né? Você não consegue estruturar uma base nesse período. Então, um ano
2 anos para gerar só um aprendizado, eu acho que é um tempo muito longo para um aprendizado que você já sabe, você já tem a certeza e você não precisaria passar por aquilo, entendeu? Então, dos 18 até os meus 25, isso daí foi muito constante na minha vida. Então, influenciou em tudo, né? Influenciou em, pô, uma pessoa, eu sou um homem, eu não consigo prover de forma, porque eu sempre estou com a renda oscilando muito. Influencia em relacionamentos, influencia em tudo. Tudo que você possa imaginar influencia. Até mesmo no seu pensamento pessoal, tipo, pô, eu tenho capacidade de conseguir isso, é realmente essa área que eu devo seguir ou não. Então, quando você consegue passar por essa fase, você vem uma fase de calmaria. Nessa fase de calmaria é muito bacana porque você consegue identificar o seu real potencial, né? E você acaba não necessitando mais dessas aprovações externas. Essas aprovações externas só ferra com o seu trajeto, porque você quer muito uma validação que às vezes a pessoa nem está se importando em te dar essa validação e você vai se frustrar por não ter ela. Isso é muito chato, muito de verdade. Já participei ali de alguns cenários da empresa que eu trabalhava, que eu queria um reconhecimento, a pessoa não se importava, porque, pô, imagina um patrão, o cara que já passou por aquela fase de, tipo, ficar ali, ah, meu funcionário, coisa e tal. O cara não tá nessa fase, e eu exigir isso não faz sentido, entendeu? As coisas não se encaixam, entendeu? Não se encaixam. Pelo máximo que você enxergue que é algo que deva acontecer nas empresas, em algum ciclo social, mas não é isso que acontece, tá? Então, quando você aprender isso, você vai entrar nessa fase de calmaria, onde você começa a entender, né, que você tem o seu potencial, você tem as suas ideias e você tem que construir elas. E a partir do momento que você começa a entender isso, você começa a querer provar um pouco de como é você conseguir pequenos sucessos. Comigo, eu gosto muito de esporte, né? Eu gosto bastante de correr. E na corrida, eu sempre enxerguei cada corrida que eu fazia como um pequeno sucesso. Pô, ó, pequeno sucesso, pequeno sucesso. E eu sempre corri, sempre fui muito do esporte, mas a partir dos 25 anos, tipo, 25 em diante, 25, meio do 25, 26 completo, agora eu vou fazer 27, eu comecei a me dedicar mais na corrida. Então, cada corrida, cada dia que eu corria, eu tinha esses pequenos sucessos aonde eu enxergava o meu potencial. Olha que coisa incrível. Porque eu mudei de assunto falando de corrida para algo que eu queria validação, né? A gente quer validação, mas, pô, o que tem a ver a fase da calmaria com a corrida e tal? Vou explicar. Todos esses pequenos sucessos que eu tinha na corrida me mostrava o meu verdadeiro potencial, entendeu? Se você ainda não pratica algo que faça você ter pequenos sucessos, prove, experimente conseguir isso, entendeu? Eu me encontrei na corrida, você pode se encontrar em, sei lá, na musculação, ver a sua evolução mês após mês, entendeu? Você pode ter uma genética legal, conseguir evoluir mês a mês, ou então em qualquer outra coisa, cara, qualquer outra coisa, ser bom em alguma coisa. Isso vai te fazer entender que você é capaz de algo. Quando você se torna capaz de algo, a sua mentalidade muda, porque você reconhece que você pode fazer aquilo acontecer e você não precisa de qualquer validação, entendeu? Então, quando eu comecei a ter essas pequenas experiências, juntei com o meu profissional, eu comecei a parar de ligar para as coisas. E olha que incrível foi. Quando eu parei de ligar para as coisas, dos meus 18 até os 25, eu queria abraçar o mundo. Então, dos 25 até agora, eu não quero abraçar nada. E isso me gerou mais resultado. Eu posso dizer que o dobro do resultado
de todo o período dos 18 até agora, até os 25. Olha que coisa fantástica. Eu falo sobre a minha experiência, mas você pode usar isso daí de alguma forma para você, tá? Então tá. Quando eu parei de ligar, se importar para certas coisas, certas situações, as coisas aconteceram com mais naturalidade, eu tive mais campo de visão, o meu campo de visão teve uma amplitude maior para saber o que está acontecendo, o que eu devo fazer, como fazer, entendeu? Para onde eu estou indo, seguindo esse passo. Então eu comecei a explorar, assim, de certa forma, o mundo e conseguir ter mais resultado do que antes. Antes eu me prendia nas validações, eu me prendia em ambientes. Hoje em dia eu não me prendo mais. E isso me fez conseguir avançar, entendeu? A gente conseguiu avançar muito mais do que antes, se prendendo a essas questões. Então, se eu tenho algo para dizer, é que você está passando por qualquer situação semelhante a essa minha, procure encontrar uma forma de você se enxergar uma pessoa em potencial, entendeu? Porque a validação tem que sair de você, de mais ninguém e de nenhuma outra situação, somente de você. Pequenos sucessos, cara. Vai pro esporte, vai fazer alguma coisa, vai fazer qualquer coisa que você se sinta bem, que você consiga executar de uma maneira muito boa, entendeu? Ou de uma maneira que tenha uma evolução. Isso vai fazer bem para sua mentalidade e você vai conseguir enxergar as coisas melhores. Enxergando as coisas melhores, você vai saber aonde corrigir cada coisinha. E comigo foi assim. Eu comecei a entender aonde eu precisava mexer, aonde eu precisava alterar as coisas. Antes eu queria muito dar um passo maior que a minha perna. Hoje em dia eu não faço mais isso. Hoje em dia eu quero construir uma base mais sólida, entendeu? As coisas mudaram. E também por conta da idade, né? A gente vai amadurecendo. Isso é uma fase de amadurecimento. Mas se você descobre isso antes, isso vai ser perfeito para você. Você vai ter um resultado bem melhor e muito mais cedo. Entendeu? Então, quando você constrói essa base, você consegue erguer melhor o seu objetivo. Entendeu? É como se você tivesse em um terreno sólido, entendeu? Você não está num terreno instável mais. Você está num terreno sólido, você consegue subir qualquer edifício e você pode ganhar o mundo, entendeu? Então, conseguir fazer esse jogo virar, essa mentalidade, vai ser muito bom para você, tá? Eu posso não ser a melhor pessoa com os melhores resultados, mas eu posso dizer sobre algo pessoal meu que eu enxerguei que para mim fez toda a diferença. E se você conseguir aplicar de alguma forma isso na sua vida, você vai ver que vai fazer total diferença. Se dedique em pequenos sucessos. Você vai se enxergar com o seu verdadeiro potencial, cara. Faça pequenas coisas, pequenos sucessos. Você vai ver o seu potencial assim enorme e de alguma forma as coisas vão acontecer de forma natural, entendeu? Você vai parar de se importar com coisas que são irrelevantes. Essa validação que às vezes a gente procura é irrelevante, gente, entendeu? E se você quer validar, quer ser validado em algo, às vezes acaba sendo melhor você abrir mão dessa validação. Se você gostaria, vai um exemplo, eu sou do mercado imobiliário, participei de algumas imobiliárias. Eu quero ser reconhecido em uma imobiliária, isso é muito difícil de acontecer, mas é mais fácil eu construir uma imobiliária, eu aplicar esse reconhecimento que eu acho bom e interessante para as pessoas numa imobiliária que eu criei, do que esperar alguma coisa de uma empresa ou de outra pessoa, ou de terceiros, entendeu? Tudo que você depende de terceiros, aquilo não vai ser legal, entendeu? Porque você não tem controle sobre a outra pessoa, cara. Você não tem controle sobre a outra situação.
Você só tem controle sobre aquilo que você está desenvolvendo, entendeu? E ter essa paz gera muitas coisas boas, entendeu? Saúde e tudo, 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 tudo. Influencia em tudo. Você começa a ter amizades melhores, entendeu? Você sai de vícios, de ansiedades. Se você é uma pessoa que fuma, pode estar relacionada à sua rotina estressante, com essa falta de, sei lá, reconhecimento, entendeu? Se você está com poucos resultados, se você depende de venda, às vezes é por conta disso, entendeu? Se você entra na fase de calmaria, tudo flui, cara. Às vezes você não precisa de um banquete assim de muitas quantidades, mas as pequenas quantidades que entram é suficiente para a tua vida, é suficiente para você conseguir dominar o mundo, de certa forma. Conseguir abraçar ali aquelas situações, aquelas causas pessoais que você tem na sua mente, entendeu? E isso daí é fantástico. Isso é muito bom. É meu primeiro vídeo aqui. Não sei se ficou bom, mas espero que tenha auxiliado de alguma forma. É mais um bate-papo, é mais uma exposição das minhas ideias, de um pouco da minha vivência. Pode ter ficado um pouco fora de contexto algumas coisas, mas é um vídeo gravado direto e eu espero aí que eu consiga melhorar, né? E eu consiga também trazer uns vídeos assim, bate-papo sobre algumas ideias, sobre algumas vivências, sobre algumas coisas relacionadas ao esporte. Eu sou uma pessoa bem voltada ao esporte, corro bastante aí. Se você ver o meu Instagram, você vai acompanhar eu correndo bastante, treinando bastante. E eu acho isso muito importante, é a melhor forma de você conseguir se encontrar em pequenos sucessos, entendeu? Então, isso daí, ó, mudou bastante a forma de eu enxergar as coisas e a forma que as coisas aconteceram e vieram até mim, entendeu? Isso foi muito bom e eu espero melhorar, espero dar continuidade aqui com mais vídeos semelhantes a esses e vlogs, qualquer outros vídeos, porque a ideia agora é fazer com que esse canal cresça e que eu tenha um público assim maravilhoso para a gente ter um bate-papo, para a gente conseguir avançar aqui no YouTube. Então se inscreva, clica no like e tamo junto até a próxima.